Por que a construção em massa de dirigíveis foi interrompida por longos 80 anos? Por que o renascimento deles ainda não se tornou realidade até hoje, apesar de inúmeros projetos, incluindo o projeto de Max Pruis, ex-capitão do Hindenburg? Amigos, sejam bem-vindos ao podcast sobre dirigíveis em palavras simples, dedicado ao projeto Dirigíveis de Nova Geração. E quem fala com vocês sou eu, Gennady Babani, o apresentador. Hoje vamos falar sobre os estereótipos que ainda nos atrapalham. Os dirigíveis já simbolizaram o progresso científico e as ambições humanas. As pessoas os viam como um milagre da tecnologia. Quando um dirigível de passageiros alemão chegava à cidade, era recebido com grande pompa. Erguiam-se arcos com saudações em diferentes idiomas, faziam apresentações teatrais e concertos. A chegada do Hindenburg foi transmitida ao vivo pelo rádio de Chicago. Mas foi justamente essa chegada que marcou o início de mudanças trágicas no destino dos dirigíveis. O incidente com Hindenburg, ocorrido em 6 de maio de 1937, consolidou na consciência coletiva a ideia de que os dirigíveis são perigosos. Posteriormente, o medo que surgiu após essa catástrofe passou a ser chamado de a Síndrome de Hindenburg. Esse fenômeno também influenciou o desenvolvimento da energia baseada em hidrogênio. Em memória à tragédia do dirigível Hindenburg, que era preenchido com hidrogênio, houve uma reavaliação do perigo real do hidrogênio. Essa reavaliação freou por muito tempo o avanço das pesquisas na área da energia do hidrogênio. Dessa forma, a tragédia do Hindenburg tornou-se um fator-chave que interrompeu o desenvolvimento futuro dos dirigíveis como meio de transporte de passageiros. A opinião pública mudou radicalmente, da admiração e surpresa para a desconfiança e o pânico. Apesar da vantagem óbvia dos dirigíveis, sua capacidade de transportar cargas por longas distâncias com baixa emissão de carbono e alta eficiência energética. O medo de explosões e quedas freou as pesquisas e os investimentos nessa tecnologia única. Foi exatamente nesse momento que a era dos aviões expulsou os dirigíveis dos céus. Será possível, nos dias de hoje, o retorno dos dirigíveis? Fique com a gente, nós vamos descobrir isso juntos. A Síndrome de Hindenburg não é apenas um acontecimento histórico, mas um símbolo de medos profundos e preconceitos que cercaram os dirigíveis por muitas décadas. Após a tragédia de 1937, quando o famoso dirigível Hindenburg explodiu em Lakehurst, os dirigíveis ainda continuaram sendo utilizados. No entanto, muitos os viam como um risco terrível, e nem mesmo as tecnologias mais avançadas da época conseguiam convencer o público de sua segurança. Aos poucos, o uso dos dirigíveis foi sendo abandonado. Mesmo assim, os potenciais benefícios continuaram sendo reconhecidos: economia de combustível, respeito ao meio ambiente e a capacidade de transportar grandes cargas. O fato de o interesse pelos dirigíveis não ter desaparecido é comprovado pelos projetos de ressurgimento que surgiam de tempos em diferentes países. Até mesmo Max Pruis, ex-capitão do Hindenburg, que ele próprio foi vítima do desastre, desenvolveu seu próprio projeto de dirigível aéreo e tentou atrair investimentos para ele. Max Pruis apresentou seu projeto nos anos 50, defendendo as vantagens dos dirigíveis em relação aos aviões a jato. No entanto, ele não conseguiu ressuscitar os zeppelins de passageiros, supostamente porque isso exigia grandes investimentos financeiros e não despertava o interesse dos investidores. Os dirigíveis acabaram ficando definitivamente à sombra dos aviões. A verdadeira razão para que eles não fossem mais construídos em massa não era tanto a imperfeição técnica, mas sim o medo provocado por uma única catástrofe. A imagem do Hindenburg tornou-se sinônimo não apenas de tragédia, mas também de traição das esperanças daqueles que acreditavam nos dirigíveis como o futuro da aviação. Esse preconceito enraizou-se na consciência das pessoas. Apesar de muitos desenvolvimentos e testes bem-sucedidos, os dirigíveis acabaram à beira do esquecimento. A Síndrome de Hindenburg, que se tornou uma metáfora para o trágico colapso das esperanças, continua influenciando o transporte aéreo até mesmo no mundo moderno. Você mesmo provavelmente já se deparou com opiniões céticas sobre o renascimento dos dirigíveis na Rússia, não é verdade? Então, os dirigíveis vão ressurgir? Essa questão desperta interesse não só entre historiadores e engenheiros, mas também entre os românticos, para quem os dirigíveis são símbolo de uma era, de descobertas incríveis e de viagens inesquecíveis. Nos últimos anos, o mundo voltou a prestar atenção a esse nobre tipo de aviação.
Suas linhas suaves, formas majestosas e originalidade despertam nostalgia de uma época em que essas aeronaves cruzavam os céus como nuvens lentas. Mas será que investir em dirigíveis pode ser considerado inviável e apenas um capricho romântico? Claro que não. Gigantes como o Google dificilmente se envolveriam com dirigíveis se não fosse possível lucrar com eles. O dirigível a Pathfinder 1, que atualmente surpreende o mundo, foi criado pela empresa LTA Research com a participação de Sergey Brin, cofundador do Google. O avanço tecnológico também chegou aos dirigíveis. Novos materiais, sistemas de controle mais avançados e motores mais eficientes abrem novos horizontes para o uso dessas aeronaves. Na Rússia, com seu vasto território e diversidade climática, o uso de dirigíveis para entrega de cargas em áreas remotas e monitoramento de recursos naturais parece bastante promissor. No entanto, ainda permanecem questões de segurança, prestígio e competitividade inerente em relação a outros meios de transporte. Especialistas e desenvolvedores já estão trabalhando em soluções para esses desafios. E então veremos novamente nos céus essas majestosas aeronaves, que nos lembram seus predecessores e inspiram a próxima geração de sonhadores. O projeto russo de dirigíveis de nova geração, claro, é bastante ambicioso. Afinal, é justamente esse projeto que terá que superar muitos estereótipos sobre os dirigíveis. A iniciativa é voltada para a criação de aeronaves capazes de repensar o conceito de transporte aéreo. Os novos dirigíveis vão combinar tecnologias avançadas, materiais sustentáveis e soluções de design inovadoras, o que permitirá aumentar significativamente sua eficiência econômica e segurança ambiental. Os dirigíveis modernos serão equipados com um sistema de controle automatizado e motores de alta eficiência, que futuramente funcionarão com fontes de energia renováveis e sustentáveis, garantindo um futuro mais verde. Graças a essas características, eles são capazes de transportar passageiros e cargas por longas distâncias, minimizando ao mesmo tempo a pegada de carbono e a poluição sonora. Será necessário criar não apenas os próprios dirigíveis, mas também desenvolver a infraestrutura para sua manutenção e operação. Os aeroportos de um novo tipo serão equipados com sistemas modernos de navegação em segurança, o que garantirá confiabilidade e conforto aos passageiros. Como vimos, ainda há muito trabalho pela frente, inclusive com a opinião pública, que, infelizmente, não muda tão rápido quanto as tecnologias. Mas um dirigível subindo aos céus certamente será um símbolo de uma nova era na aviação, abrindo horizontes para o desenvolvimento sustentável e para o aumento da mobilidade da humanidade. E se os dirigíveis russos serão comercialmente bem-sucedidos, sobre isso vamos conversar no próximo episódio. Até breve.